Muito boa tarde para você, está no ar o Tarouba Esporte. Hoje é terça-feira, então é muito bom ter a sua companhia. Ontem, no programa de segunda-feira, a gente falou da classificação de Londrina e Operário para a final do Campeonato Paranaense. Hoje a gente vai repercutir um pouco mais essa final do interior, mais uma na história, porque teve a entrevista coletiva do técnico Luizinho Lopes do Operário ontem e os números dos dois finalistas do Paranaense desse ano. O Campeonato Paranaense de 2026 se aproxima do fim. A competição teve 52 jogos até agora com 132 gols, uma média de 2,54 por partida. Agora restam apenas 2 jogos. São justamente as 2 partidas da decisão que colocam frente a frente 2 forças do interior, Operário de Ponta Grossa e Londrina, um grande clássico do futebol paranaense. Os dois vão se enfrentar na Série B do Brasileiro deste ano e derrubaram os 2 times do Paraná que fazem parte da Série A nacional. O Londrina eliminou o Atlético Paranaense com uma vitória por 1-0 em plena Arena da Baixada. Inclusive, o Tubarão chega na decisão com a melhor campanha entre os 2 finalistas. Isso lhe deu o direito de fazer o jogo de volta da decisão em casa. A segunda partida vai ser no dia 7 de março no Estádio do Café. Antes, Operário e Londrina fazem o jogo de ida da final no próximo sábado, dia 28 de fevereiro, no Germano Krieger. O Londrina também chega nesta final ainda invicto. Em 10 jogos foram 5 vitórias e 5 empates. O Tubarão também tem um dos artilheiros do campeonato. Bruno Santos chegou ao 5º gol no estadual. Foi dele o gol que garantiu a presença do Londrina na final. Apesar de poder decidir em casa e ainda não ter sido derrotado, o Tubarão rechaça qualquer tipo de favoritismo. Um fato histórico, algo marcante, chegar numa final de campeonato. A valorização que o torcedor vem dando para todos nós é muito grande. Obviamente que a unanimidade ela não existe, né? Qualquer um de nós, se for querer unanimidade, foge um pouco da realidade. Não é ser bairrista ou coisa parecida, mas o futebol paranaense tem que estar em evolução a todo momento. É bom para nós que vivemos no futebol dentro de campo, é bom para todos, para vocês. Valorização de repente ter mais clubes numa Série A, eu acho que isso é fundamental. E eu vejo assim que vai ser um jogo que vai fortalecer todos, né? O Operário, o Londrina, enfim, todas essas equipes também vão disputar a Série C e Série D. O nosso estadual, ele é muito difícil. O Operário é o atual campeão estadual, mas começou mal o Paranaense deste ano. Nos primeiros 4 jogos teve um empate e sofreu 3 derrotas. Uma delas foi justamente para o Londrina na estreia das 2 equipes na competição. Essa sequência provocou a saída do técnico Alex. O Operário venceu pela primeira vez na 5ª rodada quando fez 2-1 sobre o Cascavel de virada e ficou com a última vaga no grupo B. O Fantasma avançou para o mata-mata com a pior campanha, mas nas quartas de final o time cresceu. Com Luizinho Lopes como treinador, passou pelo Azures com 2 vitórias e despachou o Coritiba nos pênaltis. Foram 2 empates em 2-2 e a vaga na final veio nos pênaltis. O treinador falou do peso de mais esta final do interior. Bom, é jogo histórico para as 2 equipes tradicionais. O Londrina chega com muitos méritos, né? Chega com uma campanha muito boa, talvez a melhor campanha, né? Com relação à questão de pontuação, a equipe não perdeu ainda. E nós não iniciamos bem, mas estamos terminando bem, né? E não é sobre como inicia, é sobre como termina. E estamos num momento de confiança, ganhando convicção em uma forma de jogar, já com variações na forma de jogar, de atacar, de se defender. E agora chegou a hora da verdade com relação à equipe que vem sendo muito regular e uma equipe que vem crescendo bastante nas últimas partidas. Não tenho dúvida que vai ser um jogo extremamente difícil para as 2 equipes. Precisamos tirar proveito do nosso ambiente, da nossa atmosfera, né, do nosso estádio lotado, fazer esse estádio pulsar aí para a gente criar um ambiente hostil para eles, porque lá eles também são um time tradicional, também vão lotar o Estádio do Café. Então serão 2 grandes festas de 2 grandes clubes que são modelo em nível de interior no Brasil, 2 clubes de Série B, 2 clubes organizados. O Londrina também volta a se organizar bastante, o Operário também está muito organizado enquanto diretoria, gestão, organização. Não tenho dúvida que será 2 grandes jogos e queira Deus que a gente consiga cravar para o nosso lado essa história. Como o Fantasma faz o jogo de ida em casa, Luizinho Lopes convocou a torcida para o confronto do próximo sábado no Germano Krieger. Com relação ao externo, eu concordo com você que faz sentido para o espetáculo, lotar aqui, lotar lá, envolver. A mídia da capital vai estar voltada para esse grande jogo do interior.
Eu acho que tudo isso é importante, faz parte do espetáculo, afinal de contas vai ser um espetáculo, é um final de um campeonato. Agora, internamente, que nós temos que focar no que nós temos que fazer, assim, nós não temos que nos envolvermos tanto assim com o que passou, com essa questão da rivalidade. Por si só, afinal, já precisa ter muita rivalidade dentro de campo, né? Porque chega um querendo ganhar, tirar a taça da mão do outro. Então, assim, independente da rivalidade histórica, já é um jogo que você tem que ir para ganhar. Mas sim, você colocando uma pitada assim, isso mexe com a competitividade. Internamente a gente vai trabalhar isso aí. Mas respeito total ao adversário. Chegaram as duas equipes que mereceram chegar na final, né? Então, se chegaram as duas equipes que mereceram, então as duas também merecerão ser campeão. Só que nós vamos trabalhar muito para que o título fique aqui. Aí sim, aí a gente conta a história do título seguido, desse dado que você mostrou aí. Mas antes de conquistar, antes de estar com a taça, não adianta a gente ficar pensando só nisso. Nós temos que estudar bastante o Londrina, porque eles têm um ótimo time, um ótimo treinador, tem muitos jogadores jovens, assim, de muito potencial, porque é um perfil também do projeto deles, e tem jogadores cascudos, acostumados a jogar a Série B do Campeonato Brasileiro. O treinador é um treinador experiente também na divisão. Então, a única coisa que nós temos certeza é que nós não vamos ter facilidade, e a única coisa que nós temos certeza é que vão ser 2 jogos muito duros, e aí nós vamos nos prepararmos para isso, né? Preparar para o pior, para a gente conquistar o melhor, que é o título. Palavras então do Luizinho Lopes. Eu sigo falando de futebol paranaense porque o elenco do Cascavel, até que se representaria ontem, vai começar a preparação para a Série D do Brasileiro na próxima quarta-feira. Ontem a diretoria anunciou a saída então do meia Garratti. Ele que foi titular na campanha do Campeonato Paranaense desse ano, chegou ao Cascavel em 2024 como reforço. Ele fez só um golzinho com a camisa do Cascavel, mas teve nessas 2 passagens 45 jogos, então agora resta saber qual vai ser o destino do Garratti, que não joga no Cascavel na disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. E ainda falando de Campeonato Paranaense, agora o assunto é Copa do Brasil, porque hoje tem estreia do Maringá. O Dogão joga às 4h30 da tarde contra o Boa Vista, lá em Saquarema. O Maringá que também ficou com a campanha um pouquinho abaixo em termos de Campeonato Paranaense, teve que enfrentar o tão temido Torneio da Morte, mas se manteve na elite ao eliminar o Galo Maringá. E depois dessa partida, então, a última do Maringá no Campeonato Paranaense, teve mudança na comissão técnica. Saiu então o Rodrigo Chip e o Maringá trouxe Moisés Egert. Ele inclusive faz a estreia hoje no comando do Maringá no jogo da Copa do Brasil. Hoje a segunda fase tem mais bola rolando pela essa competição. Destaque também para os jogos entre Joinville e CSA, às 7 da noite. Tem o Fortaleza jogando contra o Maguari, 9h30 da noite, e o América de Natal vai pegar o Sampaio de Roraima, esse jogo também às 9h30. Amanhã tem o jogo do Londrina estreando contra o Penedense, tem o jogo também do Cianorte, assuntos para o Tarobá Esporte de quarta-feira. E depois do intervalo a gente vai trazer informações do Campeonato Chacara Fardossi e também do Verão mais Cascavel aqui no Tarobá Esporte. De volta com o Tarobá Esporte, o assunto agora é a 16ª edição do Campeonato Chacara Fardossi. Sábado passado eu fui lá acompanhar um pouquinho da penúltima rodada da fase classificatória. Deixa eu só fazer uma pequena retratação. Foi abordado então lá, recebi uma cobrança justa. O pessoal do Lola falou, na primeira rodada você falou, inverteu o resultado do jogo. Então o Lola no primeiro jogo ele fez 4-1 para cima dos Ezelanches. Eu acho que no dia eu acabei invertendo o placar, mas enfim, feita a correção. Então o jogo da primeira rodada. No sábado então, nós vimos a imagem então do Santa Maria que fez 5-0 para cima do Honório, resultado então que colocou a equipe na próxima fase. Tem uma outra imagem aí que vai mostrar o Dotcom para nós, por gentileza. O Dotcom venceu a equipe dos Zezé Lanches por 2-1. Essa aqui, ó, esse é o time de verde do Dotcom, que também garantiu a classificação. Venceu os Zezé Lanches por 2-1. Falei do Lola, o Lola fez 3-0 no Panela da Sexta no sábado. O The King fez 4-2 do Max Espuma. Centralito perdeu mais uma. Tomou 4-0 do Vengrate Galpão do Sadi. Bruneto empatou com o Jesuítas em 2-2. A AGV fez 5-3 no Motim Materiais Elétricos. Cedo Evento, atual campeão, fez 1-0 no Biratã. VIP 3-0 no Nova Motos Diamante do Sul. Corsa Azul 3-0 no Veracruz. O Império fez 4-2 no Cabana F7. E o Barão Autopeças venceu o Treme Terra por 2-1. Campeonato Chacara Fardossi, então, são 16 vagas nas oitavas de final. Tem 11 times classificados. O Império e o VIP, os 2 melhores campanhas com 13 pontos. Cedo Evento com 12, AGV com 12, Vengrate com 12, Treme Terra e Santa Maria com 10, Motim também com 10, The King com 10, Dotcom com 9 pontos e o Corsa Azul também classificado com 8. Na briga, então, pelas últimas
5 vagas, são 8 equipes. Tem o Lola, Brunet, Tubarão, Zezé Lanches, o Max Espuma, o Honório, o Veracruz, o Cabana. São os clubes lutando. Sábado que vem, então, tem a última rodada da fase classificatória. E depois de ter passado lá pelo Campeonato Chacar Fardosca, eu fui no Complexo Esportivo Ciro Nardi, que a gente foi acompanhar a programação do Verão mais Cascavel. Atividade esportiva para todos os lados. Foi assim o primeiro fim de semana no Verão mais Cascavel. E o ambiente oportuno para isso foi o Complexo Esportivo Ciro Nardi. Esporte e diversão para todas as idades. Essa gurizada não saiu do tradicional. Ocupou uma das quadras e rolou aquele futsal raiz, aquele futsal pegado. Ali do lado, uma outra galera tentou se aventurar no voleibol. Esse paizão mostrou o caminho da cesta para o pequeno do basquete. E teve gente que encarou o desafio do tênis de mesa. No Verão mais Cascavel, teve gente que preferiu exercitar o cérebro com o jogo de xadrez. A chuva forte de sábado proporcionou uma brincadeira diferente para a criançada. Uma natação improvisada. Aliás, diversão não faltou para as crianças. Elas receberam um mimo e depois curtiram os brinquedos infláveis. Diversão para os pequeninos, diversão para os grandinhos. O palco do Verão mais Cascavel teve a presença de artistas locais que animaram o público. Animada mesmo estava a galera do Flashback. E também teve competição. Dentro da programação do Verão mais Cascavel foi realizada a Copa Paraná de Jiu-Jitsu, competição que reuniu quase 700 atletas de todo o estado e representantes dos países vizinhos. O Sérgio Mauro Festo Gato ficou lotado para o evento no domingo. Aliás, uma torcida que incentivou os atletas. Mas os astros estavam lá, nos tatames que foram montados na quadra. E os pequeninos brilharam com lutas simultâneas. Claro que sempre tem aquela carinha de choro quando a luta ocorre da forma que não foi planejada. Mas nada melhor que o abraço de consolo da treinadora. A Copa Paraná também teve a presença de ícones do esporte. O lutador Adriano Antunes, com currículo internacional, lutou no evento e também atuou como árbitro nos combates dos menores. De fato, o espaço do Complexo Esportivo Ciro Nardi ficou pequeno para tanta atividade num único fim de semana. Mas não acabou não. No sábado e no domingo, tem mais. Muito feliz de ter dado a sorte de estar prefeito em exercício para estar aqui na largada do Verão mais Cascavel. Parceria do governo municipal com o nosso governo do estado, Secretaria de Estado do Turismo. O Complexo Esportivo Ciro Nardi já é um espaço maravilhoso para a família, mas ao longo desse fim de semana e do próximo vai estar mais especial ainda, com shows, com apresentações da Turma do Passinho, do Flashback, praça de alimentação, espaço pet, infláveis para as crianças. Vem para cá que a Tarobá está aqui com a gente, esse evento vai ser especial nesse fim de semana e no próximo. E não esqueça, além do protetor solar, 1 quilo de alimento para ajudar quem mais precisa. Foi só o primeiro fim de semana de Verão mais Cascavel. No próximo fim de semana, então, sabadão, dia 28 e domingo, dia 1º de março, tem mais uma programação bem extensa lá no Complexo Esportivo Ciro Nardi, em Cascavel. Deixo aqui o convite para o Tarobá Esporte de amanhã, destaques Copa do Brasil, também vamos falar de Libertadores da América, Campeonato Brasileiro, porque tem a abertura, então, da 4ª rodada, tudo isso e muito mais nesta quarta-feira, às 13h45. Eu fico por aqui, coloco um ponto final no programa, passando a bola para o Zé Luiz o Batatinha, porque vem aí o programa Tempo Quente. Ótima tarde para você.